Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meditando na Palavra. Vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, a lição dos adultos, a igreja em Jerusalém. Na lição de hoje, nós vamos aprender sobre a lição número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Sabemos que todos nós sofremos perseguições, mas qual é a natureza dessa perseguição? De onde que está vindo? Qual o motivo que está ensejando nós sermos perseguidos? Nós, como cristãos, sofremos por quê? Sofremos perseguição por quais motivos? O que leva nós, como cristãos, a sermos perseguidos? Essa e outras perguntas serão respondidas no decorrer do conteúdo desta lição. Então, fique conosco e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo da lição de hoje se encontra em Atos capítulo 5, verso 29, que diz: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A verdade prática assim nos diz: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. Segundo, Deus a protegerá. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 5, do verso 25 ao 32 e capítulo 12, do verso 1 ao 5. Vamos à leitura. Capítulo 5, verso 25. E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Capítulo 12, verso 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. São duas passagens bíblicas que nos mostram que a igreja sofreu muita perseguição. A igreja sempre foi perseguida. Mas o interessante é que em todas essas perseguições, Deus sempre livrou a igreja. Deus sempre protegeu a igreja. Vamos aos objetivos dessa lição. Primeiramente, o objetivo é explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentadas pela igreja. Depois, analisaremos e iremos demonstrar como Deus protegeu a sua igreja através de livramentos e da intercessão. E por último, seremos encorajados a permanecer firmes na fé, mesmo diante da adversidade. Vamos à introdução. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo
hostil. A igreja sempre foi perseguida e sempre será perseguida. Eu me lembro de uma passagem nas cartas paulinas, onde o apóstolo assim nos diz: aquele que quer viver piamente em Cristo, ele padecerá perseguições. Então, não tem como um cristão realmente se intitular cristão e decidir servir a Cristo, decidir ser cristão mesmo e não sofrer perseguição. É impossível. São duas coisas que não conseguem se dissociar uma da outra: ser cristão e sofrer perseguição. Ah, mas aqui no Brasil nós não sofremos perseguição. Estamos em um país laico, não somos perseguidos. Lógico, você pode ter essa interpretação, porque aqui no Brasil não é como outros países ditadores, onde lá é proibido você ler uma Bíblia, onde lá é proibido você falar da sua fé em público. Mas ainda assim, aqui no Brasil, mesmo sendo um país laico, sofremos perseguições. Aqui no Brasil, ainda assim, mesmo sendo país laico, quando falamos da nossa fé, falamos da nossa religião, falamos da nossa crença, defendemos os nossos valores, somos perseguidos. A não ser que nós nos amoldemos ao modo de viver do mundo, aí não seremos perseguidos, mas a partir do momento que eu me coloco em contraposição aos valores mundanos, eu sou e serei perseguido. Vou te dar um exemplo. Se você falar que você é contra o homossexualismo, você será perseguido. Se você falar que você é contra a prática do homossexualismo, você pode ser taxado de homofóbico, pode até ser preso. Tem pastores que estão sendo presos, perseguidos. É uma perseguição política, ideológica e, ao mesmo tempo, uma perseguição religiosa. Mas é tudo debaixo dos panos, por uma roupagem de legalidade, está tudo dentro da lei. A lei fala que homofobia é crime, então se você é contra os homossexuais, você está praticando um crime. Mas e aonde fica a nossa fé? Aonde fica a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia? Se a nossa religião é pautada dentro de uma regra de fé e prática, essa regra de fé e prática deve ser superior às leis mundanas dentro do seu ambiente de culto. Então, se eu estou dentro do meu ambiente de culto, estou pregando a minha regra de fé, como que eu posso ser punido por eu estar apenas expressando a minha regra de fé, que baseia, que norteia toda a minha religiosidade? E aí você vem me dizer que aqui no Brasil nós não sofremos perseguição? Mas vamos seguir. Vamos ao primeiro tópico, a igreja perseguida. Primeiro ponto, os perseguidores. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos capítulo 5 menciona três grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com um grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos capítulo 4, verso 1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com a sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Três grupos que se destacavam na perseguição da igreja: os saduceus, os sacerdotes e o capitão do templo. Interessante é que os saduceus e os sacerdotes sempre perseguiram a Cristo, porque os sacerdotes podemos traduzi-los como os fariseus. Sempre perseguiram a Cristo. E essa perseguição permaneceu mesmo após a morte de Cristo, perseguindo os discípulos de Cristo. O que chama a atenção também seria esse capitão do templo, que seria um sacerdote de nível inferior e que tinha poder de polícia dentro do templo. Isso que chama a atenção, pois a perseguição que ora fora enfrentada por Cristo, mas que não chegou a tal ponto de se usar a força policial para amedrontar a Cristo, agora estavam fazendo isso com os discípulos. Estavam fazendo isso com os seguidores de Cristo. E aí ele foi bem enfático durante o seu ministério. Se perseguiram
até mesmo a ele, o Senhor, quanto mais a vós, apenas seus discípulos, seus seguidores. Então, é necessário, podemos dizer assim, é necessário que o cristão sofra perseguição. É necessário. O interessante é que esses três grupos de perseguidores são grupos religiosos. São grupos principalmente religiosos. Claro que dentro deles eles tinham muita influência política, mas o principal foco deles era o foco religioso. Então, nós, como cristãos, muitas das vezes sofremos perseguição religiosa das demais religiões, outros grupos religiosos que perseguem nós, a nossa religião, o nosso cristianismo. E não podemos ir muito longe. Religiões de matrizes africanas, religiões como Candomblé, Quimbanda, Umbanda, religiões de origem oriental, Seishonoye, por exemplo, religiões espíritas, o espiritismo kardecista. Todas essas religiões perseguem o cristianismo de uma forma ou de outra, mesmo que de forma implícita, sempre perseguem o cristianismo. Será que estamos atentos a essa perseguição? Vamos ao próximo slide. As esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como uma ameaça, e a política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Na primeira, a esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunham da sua fé, com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Muitos já haviam aceitado a fé. Esse número continuava crescendo. A igreja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. A principal perseguição que os cristãos judeus enfrentaram no início da igreja foi a perseguição religiosa. E aqui nós vemos, como relatado agora há pouco, que os principais grupos tinham a maior influência no âmbito da religião. E aqui a religião judaica. A religião judaica estava com o seu crescimento em declínio, porque não tinha o templo para sacrificar ao Senhor como antigamente, na época do Salomão, na época de Davi, na época de Moisés. Não tinham mais aquele culto de sacrifícios a Deus, conforme ordenado pela lei mosaica, e estava em declínio diante das tantas perseguições que vieram sofrendo ao longo dos anos. E o que chama a atenção é que esses religiosos judeus, eles vendo a sua religião judaica em declínio e vendo que o cristianismo estava crescendo, eles falaram: nós temos que parar os cristãos, porque senão nós vamos sucumbir diante deles. Um outro ponto que chama a atenção é a perseguição na esfera política. Em Atos capítulo 12, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política, na esfera pública. Ali, o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Outro âmbito de perseguição que começou a florescer no meio da igreja foi a perseguição política. Primeiramente veio a perseguição religiosa. Depois de um tempo, veio a perseguição política, porque o rei Herodes viu que os cristãos estavam tumultuando muito, entre aspas, tumultuando muito toda aquela região. Viu que os cristãos estavam crescendo muito. Viu que os cristãos estavam com aquele lema de que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E Herodes, temendo, falou: eles podem chegar a um tempo onde eles vão conseguir fazer uma grande revolta política, uma revolta social, e podem acabar querendo tomar o trono, podem acabar querendo tomar o Império de Roma, podem acabar querendo a sua liberdade. E com isso, Herodes fala: a gente tem que mostrar para esses cristãos quem é que manda, quem está no poder, que eles não são nada. E aí Herodes começa a perseguir. Primeiro manda matar Tiago e depois manda prender a Pedro. Ele por pouco não manda matar Pedro, só hesitou um pouquinho porque era a época dos pães asmos, a época da Páscoa. Então ele ia esperar passar todo esse período para depois mandar matar a Pedro. Só que graças a Deus
Deus enviou seu anjo e libertou Pedro da prisão antes que ele fosse morto. Então a igreja, primeiramente, começou sendo perseguida pelos religiosos, depois começou a ir para o âmbito político. E quando chega no âmbito político, quando a perseguição chega no âmbito político, é porque já passou pelo âmbito religioso. E esses dois ramos da vida social, o ramo político e o ramo religioso, juntos, têm grande poder. E será que aqui no Brasil vai demorar muito para começarmos a ser perseguidos, tanto no âmbito religioso quanto no âmbito político? Será que vai demorar muito? Ou será que já estamos sendo perseguidos? O que você acha? O que você acha do que tem acontecido hoje no Brasil em relação à igreja, em relação aos princípios cristãos que nós pregamos e professamos acreditar? Mas que Deus venha nos dar misericórdia. Vamos ao próximo ponto deste tópico. A igreja enfrentará a oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como um antiquado, preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. A igreja sempre vai sofrer perseguição. Sempre. Porque a igreja tem os seus princípios, a igreja tem a sua crença, tem os seus valores. E a igreja que realmente é igreja verdadeira, ela não vai negociar esses valores, não vai negociar esses princípios, não vai dar as mãos ao Estado ou ao governo a fim de, com isso, deixar de lado os seus valores e princípios para obter um prestígio social ou um prestígio estatal. Não. A igreja verdadeira não faz isso. E a igreja verdadeira, por não fazer isso, por não negar os seus princípios, vai ser perseguida. Vai ser perseguida. Engraçado é que hoje, muitas vezes, nós como cristãos somos vistos como antiquados, né, quadrados, porque não negociamos os nossos princípios e valores. Somos taxados como preconceituosos. Mas são princípios, são regras de fé e prática que nós temos na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras. Se a palavra de Deus nos diz que o homossexualismo é pecado, como que nós vamos negociar esse valor e aceitar isso como se fosse normal? E aí, por conta disso, por conta que nós nos opusemos ao homossexualismo, somos taxados como preconceituosos. Somos incriminados, na verdade, né? Não apenas taxados de preconceituosos, mas somos incriminados de preconceituosos. Mas estamos seguindo a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. O fato de nós pregarmos contra a mentira. Ah, vocês são muito antiquados, muito quadrados. Uma mentirazinha não faz mal a ninguém. Uma mentirazinha não vai causar prejuízo a ninguém. Mas vemos nas lições anteriores o que uma mentirazinha pequena fez com Ananias e Safira. Será que somos mais adeptos hoje a contar mentiras para sermos aceitos no meio da nossa sociedade, no meio da nossa roda de amigos? Ou será que seremos taxados como antiquados, taxados como chatos, taxados às vezes como ignorantes, simplesmente porque defendemos a verdade, porque defendemos valores e princípios cristãos e não negamos, não negociamos a nossa fé? O que será que estamos dispostos a fazer? Sermos perseguidos pela nossa fé, pela nossa crença? Ou nos amoldarmos ao sistema, nos amoldarmos ao que o mundo prega? Você teria coragem de dizer o que Pedro disse? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens? E eu vou mais além, importa mais agradar a Deus do que aos homens? Importa mais fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens? Você teria essa coragem de enfrentar perseguição simplesmente por não negar sua fé? Infelizmente, tem muitos hoje que já negaram a sua fé, já negociaram a sua fé, trocaram alguns valores e princípios pelo prestígio social. Infelizmente.
Na sinopse desse primeiro tópico, temos: a igreja primitiva enfrentou perseguição e oposição, tanto na esfera religiosa quanto na esfera política. Se a igreja primitiva enfrentou essas perseguições, pode ter certeza, ela continua enfrentando essas mesmas perseguições até o dia de hoje. E vai continuar. Até o dia da volta de Cristo, a igreja será perseguida. A igreja vai ser perseguida. Não tem outro caminho. O caminho é estreito, o caminho é espinhoso, a porta é estreita. Não é à toa que Jesus falou categoricamente, desde João: faz-se força para entrar no reino dos céus. O reino dos céus é tomado à força. Por quê? Porque é sofrido, não é fácil. Vai ter perseguições, vai ter levantes, vai ter luta. Mas a vitória é certa, como a gente vai ver. O segundo tópico nos diz que a igreja é protegida. Não importa a perseguição, não importa o quanto se levantem contra a igreja sempre será protegida. A igreja sempre será guardada por Deus, porque a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo. E Cristo falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, porque ela estará firmada na rocha, na pedra angular, que os sacerdotes rejeitaram, mas que Deus colocou como pedra de esquina, como fundamento de todo. Vamos ao primeiro ponto desse segundo tópico: a igreja protegida. Um anjo de Deus. Lucas destaca que, em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, com Filipe em sua missão evangelística, em missão na casa do centurião romano Cornélio e com o apóstolo Paulo em alto mar. E a Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. E toda a igreja no meio daquela perseguição toda, mas Deus enviou um anjo para libertar a Pedro. Deus enviou um anjo para guardar a Pedro. O que me chama a atenção é que, em meio à perseguição, é onde vemos com maior nitidez o cuidado e a proteção de Deus. Deus guarda e livra o seu povo, não importa a perseguição que estejam sofrendo. Tenha ciência, se você deseja seguir a Cristo piamente, você vai sofrer perseguições, mas eu te digo ainda, mantenha firme a sua fé, porque Deus vai guardar você, Deus vai te proteger. Deus protegeu a Pedro, Deus livrou Pedro da prisão. Deus livrou a Pedro da prisão, Deus enviou o anjo. O anjo tocou em Pedro e falou: levanta, levanta daí, porque a tua liberdade chegou. Que maravilhoso, irmãos. Que maravilhoso é isso. Sabemos que servimos a um Deus que, mesmo que a gente sofra perseguições, Ele está do nosso lado, nos protegendo, nos guardando. E se aprouver a Deus nos manter em vida, Ele vai fazer de tudo para que ninguém toque na nossa alma, para que ninguém toque na nossa vida. Mas se aprouver a Deus de nos recolher em meio à perseguição, melhor ainda, porque é melhor estarmos com o Senhor do que sofrendo aqui neste mundo. Então, de todos os aspectos, de todos os ângulos que observarmos, é maravilhoso e é gratificante obedecer a Deus, manter firme a nossa fé em Deus e não negociar os nossos valores. Vamos ao nosso segundo ponto desse tópico, para a gente compreender mais sobre essa liberdade de Pedro da prisão. A intercessão da igreja. Atos capítulo 12, verso 5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto do porquê Tiago não foi libertado. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou a Pedro. A igreja estava sendo perseguida, mas a igreja estava orando. Estavam se levantando religiosos e governantes políticos, mas a igreja estava orando. A igreja estava orando.
O foco principal da atuação de Deus é por meio da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine a oração de uma igreja inteira de justos, de uma congregação inteira de justos, o que Deus pode fazer por meio da oração. Você já parou para imaginar o poder que tem a oração? Deus libertou a Pedro por meio da oração, porque a igreja estava orando fervorosamente por Pedro. A igreja só vai permanecer de pé por meio da oração. A igreja só vai vencer a perseguição por meio da oração. A igreja só vai conseguir manter a sua verdade bíblica intacta, o seu ensinamento bíblico intacto, puro, por meio da oração. A igreja só vai conseguir defender os seus valores e princípios cristãos por meio da oração. Não basta ter eloquência, não basta colocar um pastor lá no Congresso Nacional, não basta colocar um pregador lá no meio dos políticos, lá na prefeitura, não. Não basta colocar um pastor lá no STF, não. Tem que ter oração. Tem que ter oração. A igreja precisa orar. A igreja precisa dobrar os seus joelhos do chão e clamar a Deus pela intervenção dele. Clamar a Deus pela intervenção dele. Nós estamos muito mal acostumados na nossa zona de conforto, achando que só porque temos um pastor lá no STF, achando porque temos pastores lá no Congresso Nacional, que tudo vai ficar bem. Não, não vai. Não vai. A perseguição é grande, a perseguição é tremenda, irmãos. Você não tem ideia de quanta perseguição, você não tem ideia de quanta perseguição está por vir. Você não faz a mínima ideia. Os próximos dias que virão serão sombrios. A igreja vai continuar sendo perseguida. A igreja vai continuar sendo caluniada, taxada como preconceituosa, incriminada. E nós precisamos orar. É por meio da oração que Deus vai nos guardar. É por meio da oração que Deus vai derrotar os nossos inimigos e vai nos dar a vitória. Ou por acaso você acha que um soldado vence a guerra sem a sua armadura? Você acha fácil que um soldado vença a guerra sem a sua espada? Não. Então precisamos de toda a nossa armadura e para isso precisamos orar. É por meio da oração. Quando o rei Josafá se sentiu amedrontado diante da perseguição que estava vindo, os moabitas, os amonitas e os moradores da montanha de Seir se levantaram todos juntos, 3 exércitos contra Jerusalém. O que o rei fez? Vamos reunir o povo em oração e jejum. Na oração e no jejum, Deus se levantou e falou através de um profeta: não tema, porque eu vou lutar. Vocês apenas cantem, louvem e adorem, porque eu vou dar a vitória, eu vou dar o escape. Aí está o exemplo na palavra de Deus. Por que hoje é tão difícil nós seguirmos os exemplos que temos na Bíblia? Que Deus venha ter misericórdia de nós. Vamos ao nosso terceiro ponto deste tópico, o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Atos capítulo 4, verso 31. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele. Atos 9. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. Atos 10. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Atos 8. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Se você ora, você terá poder. Se você ora, você ficará perto de Deus, terá comunhão com Deus. Se você não ora, você não terá poder algum, você não terá comunhão com Deus. A oração faz toda a diferença na vida do cristão. A oração faz toda a diferença. É por meio da oração que Deus cura o enfermo. É por meio da oração que Deus cura a depressão. É por meio da oração que Deus liberta o cativo. É por meio da oração que Deus abre porta de emprego. É por meio da oração que Deus livra da perseguição. É por meio da oração que Deus faz tudo. Deus faz tudo por meio da oração. Então, por que nós estamos tão negligentes quanto à oração? Por que será que a igreja atual é tão negligente quanto à oração, irmãos? Passamos 2 horas diante da tela de uma televisão, mas não conseguimos passar 10 minutos orando.
Passamos horas na frente do celular vendo TikTok, Instagram, mas não passamos 10 minutos de joelho clamando a Deus. Passamos horas fazendo coisas supérfluas, mas não passamos minutos de oração, irmãos. Para onde nós estamos querendo ir desse jeito? Só pode ser o abismo, não tem outro lugar. Estamos caminhando a passos largos para o abismo, para a destruição. A igreja está sendo perseguida e nós não estamos vendo, estamos de olhos fechados. Estamos sucumbindo e nós não estamos vendo. Estamos perecendo, mas não estamos vendo. Estamos morrendo espiritualmente, mas não estamos vendo. Nos preocupamos apenas com o nosso exterior, com a roupa bonita que eu vou para o culto, com a igreja bonita que eu vou. Estamos nos preocupando com o banco estofado da nossa igreja, com a mídia maravilhosa que tira fotos e mais fotos e vídeos lá para as redes sociais. Estamos nos preocupando com isso para mostrar para o mundo quão bonitos somos, quão lindos somos, quão tecnológicos somos, quão modernos nós somos, que roupa linda, que lugar maravilhoso, que lugar chique, mas e por dentro? Estamos igual Jesus falou para os fariseus, sepulcros caiados. Por fora tá bonito, tá lindo, tá, mas por dentro tem imundície. Por dentro só tem osso e carne em decomposição, carne podre. Por dentro só tem carne podre e osso em decomposição. Só tem podridão por dentro. E achamos que está tudo bem. Acorda, acorda, igreja. Acorda, acorda, porque aí vem o noivo. E se você não tiver azeite na sua lamparina, você não vai se encontrar com o noivo. É triste. Estamos vivendo uma realidade talvez nunca vivida antes na história da igreja. Mas que Deus venha ter misericórdia de nós para suportarmos essas perseguições e essas afrontas ao cristianismo. Vamos seguindo a sinopse desse segundo tópico. A sinopse deste tópico assim nos diz: mesmo em meio à perseguição, Deus manifestou o seu poder de proteção. E Deus protegeu a igreja, porque Deus é o dono da igreja. E ninguém toca naquilo que é de Deus e permanece impune. E Deus protegeu a igreja porque a igreja orava. A igreja confiava nessa proteção de Deus. A igreja cria que só Deus tinha poder para protegê-los. E Deus respondeu à oração da igreja, lhes protegendo. Vamos ao terceiro tópico, a igreja destemida. Primeiramente vimos a igreja perseguida, a igreja protegida e agora a igreja destemida. A igreja será perseguida, mas será protegida e deve permanecer destemida, continuando a pregar o evangelho. Primeiro ponto, testemunho com poder. Então, logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Quando os discípulos viram a perseguição vindo, eles perseveravam. Foram destemidos na pregação do evangelho. Eles começaram a testemunhar da sua fé. Pedro, assim que ele foi liberto, começou a pregar. Assim que Pedro foi liberto, ele começou a pregar. Passou um dia inteiro na prisão, mas no outro dia que ele foi liberto, continuou pregando, continuou anunciando a sua fé, continuou anunciando a Cristo. Isso é maravilhoso. A igreja cresce em meio à perseguição, a igreja cresce em meio à perseguição, porque o crescimento quem dá é Deus.
A igreja não cresce quando tudo está favorável, quando o ambiente está propício. Não, a igreja não cresce assim. A igreja não cresce quando a conta bancária está cheia. A igreja não cresce quando todos os olhares mundanos e seculares estão na igreja, admirando a igreja, aplaudindo a igreja. Não. A igreja cresce é quando ela é perseguida. Não se iluda, não se iluda. O aplauso do mundo é ilusório. O aplauso do mundo é engano. Não se iluda, a igreja só cresce em meio à perseguição. A igreja só cresce em meio à perseguição. Não tire isso da sua cabeça, irmão. Não se iluda, não se iluda. Veja o testemunho bíblico. Veja o testemunho de toda a história da igreja. Estude toda a história da igreja. Indico até mesmo o autor Franklin Ferreira. Indico até mesmo o autor Franklin Ferreira. Estude a história da igreja e você verá. A igreja só cresce em meio à perseguição. E aqui os discípulos cresceram, foram destemidos e cheios do poder do Espírito. Detalhe interessante: cheios do poder do Espírito. A igreja só vai conseguir enfrentar a perseguição se ela for cheia do poder do Espírito Santo. Segundo ponto, convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isto está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da sua natureza e essência, e que, por conta disso, não pode de forma alguma ser negociado. Pedro foi enfático. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Isso não seria rebeldia? Não. É entender que os valores cristãos, os princípios bíblicos, os princípios de Deus valem muito mais do que obedecer a um governante mundano, do que obedecer aos homens, porque maldito o homem que confia no homem. Você vai confiar mais na palavra de Deus ou na palavra de um homem? Você vai preferir obedecer mais a Deus do que obedecer ao homem? Jesus disse: vocês devem temer mais a Deus do que ao homem, porque o homem mata o corpo, mas não tem o que fazer com a alma ou com o espírito. Já Deus, além de matar o corpo, ainda tem poder para lançar a alma e o espírito no inferno. Então, o que vale mais, obedecer a Deus ou aos homens? O que seria mais sábio? Obedecer a Deus, que tem todo o poder, ou obedecer aos homens, que são meros mortais, falhos, enganosos? Eu prefiro obedecer a Deus. Não me importo se a prisão um dia vier. Não importa se a perseguição se levantar. Prefiro obedecer a Deus. Prefiro continuar obedecendo a Deus. A sinopse desse terceiro tópico, para já encerrarmos, nos diz: o Espírito Santo capacitou os crentes a testemunhar com ousadia. É a ação do Espírito Santo que nos dá poder e autoridade para permanecer de pé em meio à perseguição. Se você não é cheio do Espírito Santo para você ter poder para permanecer de pé no meio da perseguição, você precisa orar, você precisa clamar a Deus, você precisa buscar mais a Deus, porque Deus tem essa graça para lhe oferecer. Basta você pedir, basta você bater na porta para que esta porta se abra. Vamos à conclusão para já encerrarmos? Vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido, contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para aprendermos ainda mais da Palavra de Deus, fortalecer essa comunidade. E não perca a próxima lição, onde aprenderemos sobre uma igreja que enfrenta os seus problemas. Amém? Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. E se esse projeto te ajudou, não se esqueça de contribuir
para que este canal continue crescendo. Amém? Fique com Deus. Um forte abraço. Esteja com Deus e saiba, a perseguição vem, mas a proteção divina é certa.